O senhor falou agora da saúde. Eu considero também que a saúde talvez seja um dos principais desafios do país, da sociedade como um todo. Mas o seu partido não quis a pasta de educação, que a educação é esse grande desafio. Falei saúde aqui pensando em educação. Mas o seu partido preferiu a pasta de Minas e Energia. Não quis a pasta de educação para poder trabalhar? Você deve ter alguma informação equivocada. Nunca foi oferecida a pasta de educação ao PSD. Se fosse oferecida, a gente aceitaria. Seria uma bela missão. Eu sou filho de educadores. O PSD tem extraordinários educadores. Tem o Alexandre Schneider. Sim. Tem o próprio Feder, que era secretário do Ratinho, hoje é do Tarcísio. Tem o Thiago Peixoto. Tem tantos educadores que nos motivariam muito a aceitar essa missão, mas em nenhum momento foi oferecida. Aliás, o ministro, eu tenho uma confiança muito grande que ele poderá ter um belo desempenho. No Ceará, fez bela gestão na educação, é um dos estados mais bem avaliados em educação do país. Mas, secretário, quando a gente fala em educação, se esse programa tivesse 10 anos atrás, era só a questão da gestão da educação, o ensino de matemática, o ensino de língua portuguesa, de história e ciências. Hoje não. Hoje não somente esses problemas não foram resolvidos, como eu tenho uma discussão gigantesca sobre ideologia de gênero. Esse é o debate que está na sociedade hoje. A forma como se ensina política na escola. Eu tive ensino de política na escola, mas nada daquilo não fez com que eu apenas aumentasse minha capacidade. Mas não é esse o debate hoje. O debate é de tentar doutrinar crianças. Como é que eu melhoro a educação, sendo que eu não decidi nem qual vai ser o currículo da escola? Bom, primeiro, eu discordo de você. Acho que o problema não é esse. Esse também é um problema sério e cada um tem as suas posições. Eu sou contra a ideologia de gênero, mas respeito quem tem a posição. O que eu estou dizendo é que falta boa gestão para que a gente forme melhor as nossas crianças. Aí são pontos específicos, cada um tem a sua opinião, eu tenho as minhas. Né? Mas volto a dizer, a gestão da educação e da saúde no Brasil, as gestões têm sido muito mal conduzidas. E esse é o problema do Brasil, mais importante. Secretário, a educação e a saúde só funcionam com saneamento básico. Uma criança não consegue estudar em casa se ela não tiver água, se ela não tiver esgoto, se ela não tiver onde estudar por um livro. A saúde também, se não tiver saneamento básico, eu tenho um problema sério da saúde. A gestão Lula, ela já está contra o marco do saneamento básico que foi aprovada agora na gestão Jair Bolsonaro. Isso vai ser um embate do PSD com o governo Lula? Ou qual é a reação do PSD diante disso? Porque sem esse novo marco do saneamento básico, a gente sabe que educação e saúde vão ser frustrados. Se depender de mim, será um enfrentamento, sim. Se depender de mim, o PSD ficará contra a mudança no marco do saneamento. Discordo de você, eu acrescentaria outros pontos na questão da educação. Internet. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia. Sim. Todos nós aqui nessa sala tivemos diversos exemplos de crianças da nossa família ou filhos de amigos nossos que estavam na escola pública ou que estavam na escola particular. Criminosa a diferença. Nós vimos isso. Sim. As crianças, na grande maioria das escolas particulares... A evasão foi 3,3% maior. Sim. As crianças da escola particular tendo internet... né? Tendo laptop, todo o apoio, a boa formação dos pais. As crianças da escola pública, na sua grande maioria, ficaram 2 anos paradas. Né? Isso aí faz com que elas jamais tenham condições de recuperar a mesma condição de crianças da mesma idade, não é? Ao longo da sua vida. Essa é uma injustiça aí. Sim, aí fica constatada, né? A nossa deficiência no sistema educacional. Isso que eu quero dizer, não é? E estou dando o exemplo da pandemia, a falta da internet, o uso inadequado de recursos que não disponibiliza para uma criança, não é? O aprendizado com equipamento eletrônico para levar para sua casa. Tudo isso aí precisa ser avançado rapidamente, porque senão cada vez mais a gente vai ter um país injusto. Não acha que o Congresso foi omisso em cobrar do ministro da Educação do governo Bolsonaro uma atuação mais enérgica, mais frontal em relação a esses problemas todos? Não, isso é um problema do Congresso, é um problema do presidente da República, do governo.
E não é um problema específico. Eu não vou aqui criticar o presidente Bolsonaro. Ele não é o responsável pela situação que estão vivendo. Ele também é o responsável. Eu responsabilizo ele e todos os seus antecessores. O país, nas últimas décadas, tem deixado de avançar no sistema educacional. Secretário, nós tivemos, vamos lá, só para pegar do governo Fernando Henrique para cá, porque eu deveria considerar Itamar também. Mas tudo bem, vamos pegar até um pouco dos anos 80. A redemocratização dos anos 80, a nova república com Sarney, depois do governo Collor, da eleição direta, aí veio o impeachment, depois Itamar Franco deu uma sequência, inclusive com a criação do Plano Real, que estabilizou a moeda. O presidente Fernando Henrique faz menção que nada seria possível se não fosse primeiro a liberdade de expressão. Depois de Fernando Henrique tivemos Lula, ou seja, as matizes políticas todas estiveram em Brasília. Por que não avançou então na questão da educação? Nós recorremos a todos os lados políticos. E o senhor está dizendo que hoje ainda a educação é um problema, e eu não discordo do senhor, mas a quem recorremos então? Nós temos que cobrar mais dos nossos dirigentes, dos nossos gestores, que compromissos sejam assumidos, sejam cumpridos. Vamos dar o exemplo do estado de São Paulo, mas por semelhança todos os estados são iguais. Eu imagino que o nosso orçamento de educação seja mais de 60, 70 bilhões de reais, estado como São Paulo. E é assim no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, 25% dos recursos do orçamento são para educação. Aqui em São Paulo, inclusive, é 30%. Não é? Então, é inadmissível que nós não tenhamos avançado mais. Aí sempre vem aquela afirmação, mas avançou porque era assim e hoje está assado. É verdade, avançou. O que eu quero dizer é que podia ter avançado muito mais. Não estou aqui dizendo que nós não tivemos bons gestores da educação. Tivemos sim, entendeu? Eu mesmo na prefeitura tive o Alexandre Schneider, que foi um extraordinário gestor. O Fernando Henrique teve o Paulo Renato, sim, que foi um extraordinário gestor. Citaria também a Maria Helena. Não quero dizer, não quero aqui que as pessoas interpretem que fulano não foi bom secretário, não foi bom ministro. Falando que o país podia ter avançado mais. A educação nunca foi prioridade, é isso? Até foi, mas acho que a condução está errada. Não, acho que faltou eficiência. Eficiência. É.